Ok, vamos voltando, vamos ver se dá certo agora. Fazia tempo que a internet não dava problema, né? Vou esperar um pouquinho para o pessoal ir reconectando novamente. Agora estão me ouvindo? Quem já entrou aí, pode confirmar para mim? Desperta Débora Nacional, nossa, que honra, hein? Quem mais está aí? Cíntia, bem-vinda. Tá terrível aí hoje, Ilze, aqui tá ruim também, viu? Fabiane. Ok, então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A igreja de Antioquia, diz o texto aqui, que tinha um grupo de líderes que era formado por profetas e mestres. Dentre eles estava Barnabé e Saulo. Então, enquanto eles estão reunidos, adorando o Senhor, servindo ao Senhor juntos, o Espírito Santo, veja novamente, perceba como em todo o livro de Atos há essa ênfase de que o Espírito Santo de Deus é quem está liderando a igreja, é quem está capacitando a igreja e dirigindo a igreja na missão, ok? A missão, ela não acontece meramente como um programa da igreja, não acontece meramente como uma decisão que a gente toma em reunião, com reunião de líderes ou reunião do conselho, não. A missão, ela acontece a partir da direção que o Espírito Santo de Deus dá. Ele é aquele que seleciona as pessoas, ele é aquele que envia as pessoas, e a gente vê isso acontecendo aqui, lá na igreja de Antioquia. Então, haviam profetas e mestres. Lembre-se que em Atos capítulo 11, nós somos informados de que os principais líderes da igreja de Antioquia, os principais mestres eram Barnabé e Saulo, ok? Barnabé busca Saulo, diz o capítulo 11, durante um ano todo eles ensinam na igreja de Antioquia, e o povo de Antioquia, o povo da igreja de Antioquia aprendem a respeito daquilo que eles estão ensinando para eles sobre as realidades do reino de Deus, eles vivem de conformidade com aquilo, e então em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são comparados com Jesus Cristo, eles são chamados de cristãos, ok? E isso vem a partir do ensino de Barnabé e Saulo. E agora eles já têm outros líderes presentes na igreja. O texto aqui de Atos, capítulo 3, versículo 1 nos diz isso. E aí o Espírito Santo fala para a igreja de Antioquia, para aqueles líderes ali, aqueles profetas e mestres, que era para separar para a missão que ele tinha, Barnabé e Saulo. Ou seja, os dois principais mestres da igreja são separados agora pelo Espírito Santo para serem enviados por ele, para que o evangelho do reino fosse levado para outras partes, para outras cidades, para outras regiões dos gentios. Ok? E aí o texto nos diz que eles oram, impõem as mãos sobre eles e os enviam. Essa é uma primeira lição que eu gostaria de tirar para nós aqui. Veja, é muito importante nós estarmos juntos como igreja, é muito importante nós nos reunirmos, mas nós temos que nos lembrar que a finalidade da igreja não é a nossa reunião, a finalidade da igreja é a missão. Nós nos reunimos para nos edificarmos mutuamente, nós nos reunimos para adorarmos juntos, nós nos reunimos para nos fortalecermos, mas a gente deve se lembrar que a igreja, a essência da igreja é a missão. A igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Muitas e muitas vezes nós queremos que as pessoas que nós mais admiramos, as pessoas que nós mais gostamos, fiquem conosco na igreja. Mas o Espírito Santo quer pegar aqueles que servem a igreja e servem bem a igreja e quer enviá-los para que eles possam ir alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas, ok? Então, hoje eu sou pastor, por exemplo, na CPV, mas o Espírito Santo sempre me chama para eu estar indo a outros lugares, treinar pessoas, ensinar pessoas, e a nossa igreja precisa olhar para isso como um privilégio, como o Espírito Santo dizendo para nós como igreja que ele quer pegar pessoas da nossa comunidade, pegar pessoas da nossa igreja e estar enviando essas pessoas sob a bênção da nossa igreja, ok? Sobre o nosso apoio. Isso não deveria ser assim apenas na CPV, isso deve ser assim em todas as igrejas. Nós somos instruídos, somos treinados, somos ensinados, somos servidos pelos líderes que o Espírito Santo levanta do nosso meio, pelos profetas e pelos mestres, mas a gente deve se lembrar também
que o Espírito Santo pode querer selecionar essas pessoas dentre nós para enviá-las também a outros lugares, para estarem levando o reino de Deus para outros lugares. Então, o livro de Atos nos conta esse avanço do reino de Deus para outras regiões agora, alcançando os gentios, e isso agora através de Barnabé e Saulo. E você vai ver que o padrão que se estabelece de missão, de evangelização através de Barnabé e de Saulo é exatamente o mesmo padrão descrito no livro de Atos até esse momento. Novamente eu quero enfatizar aquele conceito de transferência de unção, ok? Aquilo que Jesus fez, ele transferiu para os seus primeiros seguidores, os apóstolos, que transferiram para aquele primeiro grupo de seguidores ali na igreja de Jerusalém, representados por Estevão, por Filipe, como exemplos, ok? A vida de Estevão, a vida de Filipe são exemplos daquilo que deve ser a vida cristã normal de todos nós, e isso está presente na vida da igreja que vem de Jerusalém, que passa por toda a Judéia, que vai para Samaria, que chega em Antioquia, e agora isso está presente, essa mesma unção, essa mesma dinâmica continua presente na vida de Barnabé e de Saulo. Eles saem e eles vão proclamar o evangelho do reino, e o evangelho do reino proclamado por eles é um evangelho onde existe a palavra, o ensino a respeito do reino de Deus, a respeito de Jesus como o Senhor do reino, mas existe também a demonstração do poder do reino presente na vida deles e através da vida deles. E isso começa no ministério de Paulo e de Barnabé, primeiramente com um confronto de poder que acontece entre o reino de Deus e o reino de Satanás na região da Seleucia. Então eu quero ler isso, diz assim: dirigidos portanto pelo Espírito Santo, verso 4, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João Marcos ia com eles. Depois atravessaram toda a ilha até Pafos. Então isso acontece em Pafos. Na verdade, em Pafos encontraram um judeu chamado Bar Jesus, que praticava feitiçaria e era um falso profeta. Ele era assessor do procônsul Sérgio Paulo, um homem de grande inteligência. Este mandou chamar Barnabé e Saulo, pois desejava conhecer a palavra de Deus. Então veja, esse homem, esse procônsul Sérgio Paulo, ele era um político, ele era um homem de posição importante. Ele fica sabendo a respeito de Barnabé e Saulo e sobre eles estarem pregando a palavra de Deus, o evangelho do reino, e ele fica curioso, ele quer saber o que é que eles estão ensinando, o que eles estão pregando, e ele manda chamá-los, mas ele é assessorado por um homem que serve ao diabo. Ele é assessorado por esse homem, Bar Jesus, um judeu que mexia com artes mágicas, com feitiçaria. No verso 8 nós ficamos sabendo que o nome dele em grego era Elimas, o mago. E ele começa a tentar desviar a atenção do procônsul Sérgio Paulo da fé no evangelho. Paulo está pregando, Barnabé e Saulo estão pregando o evangelho então ali para eles, e aquele homem, aquele Elimas, está tentando resistir à pregação do evangelho que está sendo feita pela equipe de Barnabé e Saulo. E aí no verso 9 diz assim: contudo Saulo, que traduzido, veja, a partir de agora, Saulo vai passar a ser chamado de Paulo no livro de Atos, ok? Até aqui, Saulo é chamado de Saulo. A partir daqui, Saulo vai ser chamado de Paulo. Por quê? Paulo é o nome gentílico de Saulo, ok? Saulo é uma palavra, um nome hebraico, e agora ele vai usar um nome grego, ok? O nome Paulo. E automaticamente também vai parar de se falar Barnabé e Saulo e vai passar a se falar Paulo e Barnabé, ou seja, Paulo aqui é colocado então em preeminência, assim, aquilo que eu falei, assim como Pedro, ele é usado como um modelo na primeira parte de Atos, que vai até o capítulo 12, a partir do capítulo 13 em diante, Paulo é usado como modelo, ok? Quando eu falo sobre preeminência, eu não quero dizer que Pedro, que Paulo eram mais importantes do que outras pessoas, mas eu quero dizer que eles são escolhidos dentro daquilo que Deus está fazendo como modelos, como exemplos de como deve ser a nossa vida, como deve ser a vida de um discípulo de Jesus, a vida de uma pessoa que foi alcançada pelo Evangelho, que se relaciona com o Senhor. Então, o texto nos diz aqui que Paulo, cheio do Espírito Santo, preste atenção nessa expressão, Paulo, cheio do Espírito Santo, essa é a mesma expressão que foi usado para Pedro, quando Pedro está diante do Sinédrio,
lá em Atos, no capítulo 4, sendo arguido do porquê que ele e João haviam curado um paralítico no nome de Jesus. O Sinédrio, que era a autoridade, do governo lá de Jerusalém, manda que Pedro e João não preguem mais o nome de Jesus, e o texto bíblico lá diz assim: Pedro cheio do Espírito Santo. Essa mesma expressão é usada agora aqui para Paulo. Paulo cheio do Espírito Santo. Olha atentamente para Elimas e o repreende. Então aqui você tem um confronto de poderes, ok? O reino de Deus, todas as vezes que ele chega e existe uma resistência contra ele do reino de Satanás, o reino de Deus simplesmente atropela o reino de Satanás. Veja como Paulo está revestido do poder do Espírito Santo. Quando o texto diz aqui que Paulo cheio do Espírito Santo, significa que o Espírito Santo está revestindo Paulo com o poder dele. Ele então confronta Elimas, o mágico, com uma palavra profética. Ele diz assim para ele: filho do diabo, você não cansa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis aí a mão do Senhor sobre você, você vai ficar cego por algum tempo sem nada ver. E o texto nos diz que como uma névoa envolve os olhos de Elimas e ele perde a visão, ele passa a ficar cego. Veja, essa é a autoridade que as Escrituras mostram que eu e você, que todos aqueles que seguem Jesus e que estão atuando em missão, temos contra o reino de Satanás. Não é contra pessoas, ok? Paulo faz isso com Elimas, porque Elimas é alguém que está completamente submisso à ação do diabo através da vida dele. Paulo não sai fazendo isso com qualquer pessoa que é contrária ao evangelho, mas ele faz isso com Elimas porque ele está proclamando o evangelho para Sérgio Paulo, e Elimas está possuído de demônios e está tentando impedir que o evangelho seja pregado para Sérgio Paulo. E aí, então, Paulo, cheio da autoridade, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, traz uma palavra que se cumpre na vida de Elimas. Ele fala: a mão do Senhor está sobre você e você vai ficar cego, e ele realmente fica cego. Ou seja, Paulo estava ensinando, estava explicando a respeito da palavra de Deus. Veja, no verso 7, o procônsul desejava conhecer a palavra de Deus, então Paulo estava explicando. Verso 8, no entanto, Elimas, o mago, pois é assim que é traduzido o seu nome, opunha-se a eles, tentando desviar o procônsul da fé. Então Paulo estava ensinando a respeito do evangelho, e Elimas, o mágico, estava tentando desvirtuar a atenção de Sérgio Paulo para a mensagem do evangelho. E aí Paulo reage a isso com a autoridade do reino, confrontando aquele espírito de maligno e mostrando que o reino de Deus é real e que a autoridade e o poder de Jesus são reais, dando uma ordem contra aquele homem, dizendo que ele iria ficar cego, e ele fica cego mesmo. E qual é o resultado disso? Olha o verso 12. O procônsul, observando o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com a doutrina do Senhor. Eu quero que você preste atenção nisso. Paulo está explicando, ele está pregando o evangelho. Pregar significa falar, explicar. Ele está pregando o evangelho, explicando sobre a palavra do Senhor, dizendo sobre o reino de Deus, falando sobre quem é a pessoa de Jesus. E então ele entra num confronto de poder com o reino de Satanás, e o reino de Satanás é destruído ali, é esmagado pelo reino de Deus ali, através da autoridade profética que Paulo emite, trazendo cegueira sobre aquele servo de Satanás que era Elimas. E aí o texto nos diz que o procônsul Sérgio Paulo, vendo, é isso que o texto diz, vendo o acontecido, creu. Vendo o que aconteceu, creu no quê? Na palavra que estava sendo pregada para ele. Ele creu na doutrina, diz o texto aqui. A palavra doutrina é ensino. Ele creu no ensino que o apóstolo Paulo estava trazendo para ele aqui. Então, mais uma vez, a proclamação do evangelho do reino que nós fazemos precisa ser feita com palavra e com poder. Os sinais acompanham a proclamação do evangelho. Quando os sinais acontecem, quando as manifestações de poder do reino de Deus se dão através da vida da gente, elas servem para fortalecer a proclamação do evangelho, confirmar como verdadeiro aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos ensinando. Então, o procônsul Sérgio Paulo era servido por esse mago
por esse feiticeiro, e certamente ele estava acostumado a ver algum nível de poder sendo manifestado através desse Elimas, mas agora ele vê um poder maior se manifestando através da vida do apóstolo Paulo contra esse poder que dominava a vida de Elimas. E o resultado disso é que ele chega à conclusão que aquilo que Paulo estava falando, aquilo que Paulo estava ensinando sobre quem era Jesus, sobre o fato dele ter morrido e ressuscitado, sobre o fato dele estar vivo, sobre o fato de que o reino de Deus chegou e que Deus está nos chamando para nos arrependermos da nossa rebelião e confiarmos naquilo que Jesus Cristo fez por nós ser verdade. Ele chega à conclusão, ele crê e ele chega à conclusão que tudo aquilo era verdade porque ele viu uma manifestação do poder do reino de Deus. E aí então o texto vai nos dizer que Barnabé e Saulo continuam a viagem deles, eles vão para outras cidades, para outros locais, e eu quero chamar a sua atenção para esse fato. Todas as vezes que Paulo e Barnabé chegam em alguma cidade, algum lugar que tem uma sinagoga, eles vão e procuram se reunir nesse lugar. Eles procuram se reunir na sinagoga. Veja, no verso 14 diz assim: no dia de sábado entraram na sinagoga e se assentaram. E depois que houve ali a leitura, né, do livro da lei, foram perguntados para eles se eles tinham alguma coisa para compartilhar, provavelmente porque Paulo ele era um rabino, e se está sendo franqueado para eles a palavra, porque Paulo deve ter se apresentado ali como um rabino, e geralmente quando rabinos visitavam uma sinagoga, eles tinham o direito de compartilhar, ok? Da palavra, né? Compartilhar da lei, trazer uma exortação da lei. Paulo se aproveitava do fato dele ser rabino, e ele sempre ia nas sinagogas porque ele sabia que ia ser dada a palavra para ele e ele ia ter a chance de proclamar o evangelho. Isso nos ensina então que, como parte do nosso testemunho a respeito do evangelho, nós também precisamos saber usar de estratégia, nós também precisamos saber usar da sabedoria e daquilo que a cultura nos oferece como ponte, como acessibilidade para que a gente possa compartilhar o evangelho. Paulo fazia isso dentro da cultura dele, e nós precisamos descobrir essas acessibilidades, essas pontes dentro da nossa cultura, e a gente não deve perder a oportunidade de usá-las, ok? Para compartilhar o evangelho também. Então, a partir daquele momento, Paulo começa a pregar o evangelho para eles. Veja, ele está numa sinagoga, então quem que frequenta a sinagoga? Judeus e gentios piedosos ou prosélitos, ok? Então Paulo começa a falar com eles, ou seja, todas aquelas pessoas que estão ali na sinagoga, elas são pessoas que têm conhecimento do Antigo Testamento. Então Paulo começa a pregar para eles a partir do Antigo Testamento. Eles têm conhecimento da aliança que Deus havia feito com Abraão. Então Paulo começa a pregar para eles a partir da aliança que Deus havia feito com Abraão, e ele chega até Davi, e de Davi ele vai falar então a respeito de Jesus, que era descendente de Davi, e ele vai enfatizar que Jesus foi morto, mas que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos e porque Jesus está vivo, então nós temos uma nova realidade diante de nós. Porque Jesus está vivo, o reino de Deus foi estendido a nós, as portas do reino se mantêm abertas para nós, uma nova realidade deu início, e nós estamos sendo chamados para nos arrependermos da velha vida, da vida de rebelião contra Deus, e para nós entrarmos na realidade do reino de Deus que já começou e que nós podemos experimentar em nós, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Então a ênfase de Paulo na pregação dele é que Jesus está vivo. Veja, essa é uma ênfase que eu e você precisamos também construir quando nós compartilhamos o evangelho com as pessoas. Nós fomos ensinados bastante a dizer para as pessoas: ei, Jesus morreu por você, ei, Jesus morreu por você, ei, Deus te ama tanto que ele deu o filho dele para morrer por você. Mas veja, essa é uma parte da verdade. Jesus de fato morreu por nós, mas Jesus não permanece morto, ele foi ressuscitado. Então o grande centro da pregação do evangelho não é que Jesus morreu, mas é que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e ele está vivo. Essa é a pregação
Esse é o centro da pregação do Evangelho do Reino. O Senhor do Reino veio, trouxe o reino, morreu por nós, ressuscitou e Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele oferece a nós o Espírito do Reino, o Espírito da sua vida, para que a gente também possa viver dentro da mesma realidade do reino de Deus que Ele vive. Então, veja como Paulo prega sobre isso, verso 32 do capítulo 3, nós vos anunciamos as boas novas da promessa confiada aos nossos antepassados, aos quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no 2º Salmo, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus ressuscitou a Jesus dos mortos para que seu corpo jamais experimente a decomposição foi declarado desta forma. Verso 36, porque Davi, depois de servir a sua própria geração pela vontade de Deus, adormeceu, foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs, mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. E por verso 39, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então veja, a ênfase da pregação feita pelo apóstolo Paulo é que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Jesus morreu sim numa cruz, mas Jesus não ficou morto. Deus o ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo, Ele está vivo. Ele é um ser humano. Jesus é o eterno Deus, é a palavra eterna que se fez um ser humano, viveu como ser humano, morreu como ser humano e foi ressuscitado como um ser humano, e ele tem um corpo de ser humano glorificado. Ele é 100% Deus, mas ele continua sendo 100% homem. Ele é aquilo que eu e você e todo aquele que crê nele vai ser futuramente. Os nossos corpos serão ressuscitados e serão glorificados como é o corpo de Jesus, e assim como Jesus é hoje um ser humano glorificado, todo aquele que crê nele, todo aquele que confia nele também vai ser um ser humano glorificado. E a evidência disso é que Paulo nos diz que através da morte e da ressurreição de Jesus, nós, se cremos nele, fomos perdoados de todos os nossos pecados, nós somos justificados diante de Deus, nós temos paz com Deus. Essa é uma verdade que precisa atingir o mais profundo do nosso coração, ok? Precisa atingir o nosso espírito, precisa ser uma revelação do Espírito Santo de Deus no seu espírito. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, louvado seja Deus por isso, mas você precisa entender que essa realidade não pode ser apenas um conhecimento que fique na sua mente, precisa ser uma revelação do Senhor no seu coração. Você precisa saber que de fato Jesus fez tudo o que ele precisava fazer, você está completamente perdoado, você é uma nova criação diante de Deus, você já está experimentando as realidades do reino futuro dentro de você, e essa realidade do reino futuro dentro de você, através da presença do Espírito Santo, que traz a vida ressurreta de Jesus em nós, garante que nós vamos ter um corpo no futuro. No futuro nós também teremos um corpo ressurreto e nós vamos então poder viver a nossa vida glorificando a Deus eternamente. Veja, Paulo fala isso, então quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, o texto diz que o povo convida Paulo e Barnabé para voltarem no outro sábado e ensinarem para eles de novo. E aí no sábado seguinte Paulo se reúne, só que sabe o que acontece? Olha o verso 44, no sábado seguinte quase toda a população da cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Então o que isso nos mostra? Aqueles homens que estavam ali na sinagoga, ouvindo Paulo aquele dia, durante toda aquela semana, eles compartilharam com outras pessoas, eles contaram para outras pessoas sobre o ensino de Paulo, sobre Jesus que veio, que morreu e que ressuscitou e que através dele agora nós estamos justificados e nós podemos ter paz com Deus. E qual foi o resultado disso? É que no sábado seguinte, quando eles voltaram na sinagoga para falar, quase que a cidade toda estava lá. Então quando diz que quase a cidade toda está lá, você precisa entender que agora não está presente ali apenas judeus e gentios piedosos, ok? Os gentios e prosélitos, os gentios que não iam na sinagoga, os gentios que não acreditavam no judaísmo, eles foram lá na sinagoga, eles foram para ouvir a respeito desse Jesus ressuscitado. Quase a cidade toda estava lá. E o que isso aconteceu? E o que isso gerou? Isso gera ciúmes nos judeus. Os judeus gostariam muito que todos os gentios se reconhecessem como
pecadores e se tornassem prosélitos, eles assumissem a fé judaica, mas eles não faziam isso. Mas quando Paulo chega lá e ele prega sobre Jesus que morreu e ressuscitou e que através dele nós somos justificados diante de Deus e nós temos uma nova vida, nós temos paz com Deus, e eles ficaram sabendo a respeito disso, a cidade toda quase se reúne na sinagoga para ouvir a Barnabé e a Saulo. E aí os judeus religiosos ficam enciumados disso e eles começam a contestar o ensino de Barnabé e de Paulo, o ensino de Paulo e de Barnabé, melhor dizendo. Agora é essa ordem, Paulo e Barnabé, verso 46, então diz assim: então Paulo e Barnabé, tomando a palavra, com toda a coragem lhes afirmaram: importava que a vós outros, em primeiro lugar, eles estão falando para os judeus religiosos, a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, porém, considerando que a rejeitais, e a vós próprios os julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Porquanto dessa maneira o Senhor nos ordenou: eu te constituí como luz para os gentios, a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra. Ao ouvirem essa declaração, os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor, e todos quanto haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração. Assim a palavra do Senhor era divulgada por toda aquela região. Então veja, quando nós proclamamos o evangelho do reino, quando nós testemunhamos a respeito de quem Jesus é, de que ele morreu, mas ele ressuscitou, ele está vivo, nós vamos ter oposição, e essa oposição talvez vai vir dos próprios religiosos. Por quê? Porque, como acontecia com Jesus, muitas pessoas virão para ouvir isso, pecadores, pessoas que estão fora da realidade da religiosidade, são atraídas pela mensagem do evangelho, pela mensagem da ressurreição de Jesus. E o que eu quero chamar a sua atenção aqui é que Paulo não fica discutindo com os religiosos. Ele diz: já que vocês não se acham dignos disso, nós vamos para os gentios, porque Deus nos mandou pregar o evangelho até os confins da terra. E aí os gentios ficam muito felizes com isso, e a palavra nos diz que todos aqueles que se rendem à operação do Espírito Santo no seu coração são salvos então. E a palavra do Senhor continua a se fortalecer e ela continua a crescer. Mas a oposição continua. O verso 50 diz: porém os judeus persuadiram as mulheres piedosas de alta posição social, assim como os principais líderes da cidade, e desfecharam uma perseguição contra Paulo e Barnabé, até os expulsando do seu território. E aí o que eles fizeram? Novamente, eles não ficam lá brigando e querendo ter direito de pregar o evangelho ali, se eles não querem ouvir o evangelho. O texto nos diz que eles sacodem contra eles o pó dos seus pés e eles partem para a cidade de Icônio. Só que a igreja já tinha sido estabelecida naquela cidade. Olha o verso 52. A igreja já tinha sido estabelecida ali na cidade onde Paulo e Barnabé estavam. Diz assim: os discípulos, no entanto, viviam plenos da alegria e do Espírito Santo. Os discípulos viviam plenos da alegria e do Espírito Santo. Vocês lembram? Se você tem me acompanhado aqui nas lives, né, sobre o Evangelho de Atos, nós já mostramos isso em alguns capítulos anteriores. Todas as vezes que as pessoas se rendem ao Evangelho, elas são tomadas de alegria. O eunuco foi embora alegre. Os samaritanos foram cheios de alegria. Agora aqui diz que esses discípulos que são alcançados pelo evangelho proclamado pelo apóstolo Paulo, isso aqui tudo que eu falei até agora acontece na Antioquia da Psídia, ok? Então esses discípulos lá da Antioquia da Psídia que se convertem, Paulo e Barnabé vão embora com a sua equipe, mas eles ficam lá na cidade juntos, uma igreja estabelecida ali, e eles estão cheios de alegria e cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, vem essa expressão, cheios de alegria e cheios do Espírito Santo, plenos de alegria e plenos do Espírito Santo. Nós já vimos aqui no livro de Atos o que significa essa ideia de ser pleno do Espírito Santo. Significa que eles estão com a vida do Espírito Santo ativada neles.
Eles são salvos, mas eles estão experimentando uma vida de atuação poderosa do Espírito Santo neles. E a menção de que eles estão cheios de alegria diz respeito ao que o Espírito Santo está fazendo neles. A menção de que eles estão cheios do Espírito diz respeito àquilo que o Espírito Santo está fazendo através deles. Nós recebemos o Espírito Santo em nós para o nosso bem, nós temos o Espírito Santo sobre nós para o bem dos outros. Esse é o caminho que acontece da missão. Muitas vezes nós invertemos isso. Eu estava conversando agora no café aqui com a minha família, com a Suzy, com o Yuri, com o Wesley sobre isso. Muitas vezes a gente inverte isso. Muitas vezes a gente acha que o que a gente tem que fazer é uma reunião para chamar as pessoas para virem nessa reunião, para então a gente falar de Jesus para elas. Mas veja o que Paulo fazia. Paulo ia, ao encontro das pessoas onde elas estavam. Paulo proclamava o evangelho. Pessoas se convertiam. Essas pessoas que se convertiam se tornavam discípulos. Esses discípulos então estavam juntos. Aí eles se reuniam. Isso é a igreja. Nós nos reunimos como igreja, não porque nós temos que chamar pessoas de fora da igreja para virem ouvir o evangelho pregado pelo pastor. Nós nos reunimos como igreja porque nós somos discípulos de Jesus e porque nós estamos testemunhando do evangelho no nosso dia a dia. As pessoas ouviram sobre o evangelho no sábado, pediram para eles voltarem no outro sábado, e quando eles voltaram no outro sábado, a cidade toda estava lá, quase a cidade toda estava lá para ouvi-los. Por quê? Porque aqueles que ouviram o evangelho no sábado anterior, eles compartilharam aquilo que eles ouviram durante a semana. Então as nossas reuniões, os nossos encontros visam isso. Agora nós estamos nos reunindo virtualmente, né? Se voltarmos a nos reunir, e eu espero que voltemos, presencialmente, num lugar, nós temos que entender que quando nós nos reunimos nesse lugar, nós nos reunimos como discípulos de Jesus para adorar o Senhor, para bendizer o Senhor, para glorificar o Senhor, para fortalecer uns aos outros, estimularmos uns aos outros, para que durante a semana a gente possa, aonde quer que nós estamos, no nosso condomínio, no nosso trabalho, no mercado, na farmácia, na rua, na academia, por onde nós formos, nós estarmos proclamando que Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, a vida dele está em nós, e a manifestação do poder da vida de Jesus, do amor dele, da bondade dele, possa fluir de nós, abençoando a vida daqueles que o Espírito Santo está alcançando e trazendo para o Senhor. Com isso eu não quero dizer que a gente não possa convidar uma pessoa que não é discípulo de Jesus ou não é cristã ainda para vir numa reunião da gente. A gente pode fazer isso também, mas a gente precisa entender que a ordem nós fazemos discípulos e discípulos se reúnem como igreja. Nós invertemos isso. Nós achamos que ser igreja é nós termos um prédio, nós termos reuniões, e aí quando a gente tem um prédio e nós temos reuniões, então nós temos uma igreja. E aí nós vamos fazer discípulos nessa igreja. Não, a ordem nós vamos e nós vamos fazer discípulos. Quando nós temos discípulos, nós temos uma igreja. Esses discípulos se reúnem e nós temos então a igreja. Porque quando nós somos discípulos de Jesus, nós queremos estar juntos, nós queremos nos reunir, nós queremos estudar a Bíblia junto, nós queremos adorar a Deus junto, nós queremos orar juntos, mas nós entendemos que a missão é aquilo que nós fazemos à medida que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, dentro dos contextos aonde a gente se encontra. E nós, mais uma vez o texto bíblico mostra isso pra gente, eu quero terminar enfatizando isso, e nós como seguidores de Jesus, somos cheios de alegria e somos cheios do Espírito Santo de Deus. Esse precisa ser o nosso ideal, essa precisa ser a nossa meta. Como discípulos de Jesus, nós precisamos estar cheios de alegria. Alegria é fruto do Espírito, e cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo significa cheios do poder dele, para testemunharmos a respeito do amor de Jesus, da verdade dele, da vida dele, com todos aqueles que passarem por nós. Com autoridade e poder, como nós vemos presente na vida do apóstolo Paulo, para confrontar qualquer atuação do reino de Satanás que tente impedir a missão de avançar, como aconteceu com Elimas, o mágico. Se alguém tem que ter medo de alguém nessa batalha, não somos nós, daqueles que estão servindo ao diabo, mas é aqueles que servem o diabo que precisam ter medo de nós.
porque nós somos cheios do poder do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso todos os dias. Todos os dias a gente precisa dizer: Espírito Santo, eu preciso mais do Senhor. Eu preciso mais de Ti. Sabe, a experiência com o Espírito Santo não pode ser uma experiência que a gente fique lembrando apenas da nossa conversão. Alguns cristãos acham que a experiência com o Espírito Santo é eles chegarem a falar em línguas. Eu não tenho nada contra a questão de falar em línguas, mas muitos cristãos acham que se eles falarem em línguas, então eles tiveram uma experiência com o Espírito Santo e param aí. Veja, a experiência com o Espírito Santo é uma experiência de dependência contínua e diária. Continuamente, diariamente, nós precisamos dizer: Espírito Santo, eu preciso ter mais do Senhor. Eu preciso ser mais cheio do Senhor. Enche-me da sua alegria, enche-me com o seu poder, enche-me com a sua vida. E aí a gente sai para viver em missão, e quando a gente sai para viver em missão, a manifestação da presença e do poder do reino vão acontecer através da vida da gente. Ok? Eu quero insistir com relação a isso. Desculpe, a nossa live acabou demorando um pouquinho mais, porque nós tivemos esse problema aí, né, com a internet, mas eu quero terminar insistindo com isso. Ok? As manifestações do reino de Deus se dão na nossa vida e através da nossa vida, porque nós estamos vivendo em missão. Ok? Deus não quer nos entreter. Ele não vai manifestar o poder dele simplesmente para nossa autossatisfação, simplesmente para a gente dizer: nossa, veja, viu só o que aconteceu? Não. O poder do Espírito Santo se manifesta através da nossa vida. Quando nós nos colocamos no fronte da batalha, quando nós nos colocamos a nossa vida pela missão, doamos a nossa vida pela missão, como Barnabé e Paulo. Aí a gente vai ver o poder do Espírito Santo se manifestando através da gente, cada vez mais. Ok? Deus abençoe você, foi muito bom estar aqui com você. Mais uma semana do Eu e Você a Bíblia, nós terminamos hoje, final de semana não tem. Eu espero você no domingo, não falte no nosso encontro. Domingo nós temos a igreja em casa, 10 horas da manhã, pelo nosso canal no YouTube, CP Vinhedo. Participe com a gente, entre lá no canal, assine o canal, dê um joinha lá, ok? Participando com a gente, comente lá no chat, ok? Do canal, e vamos estar juntos adorando a Deus no domingo. Mas vamos viver em missão durante toda a semana. Amém? Deus abençoe você. Obrigado por cada um daqueles que vieram, que participaram com a gente. A live vai ficar salva no IGTV. Você tem acesso a ela através do feed aí do nosso Instagram, ok? Do CP Vinhedo, beleza? Eu vi aí que agora o Instagram também está deixando, né, uma partezinha no History, tá bom? Através do History você consegue entrar também no IGTV, também vai ficar lá no meu canal pessoal do Plataforma do Reino, no YouTube, beleza? Um bom descanso para você, uma boa noite, um beijo grande no teu coração, vamos seguir em frente, Jesus está vivo, que o Espírito Santo encha você agora, em nome de Jesus, de alegria e de poder, mais de ti, Espírito Santo, vem, mais, em nome de Jesus, mais da tua alegria, mais do teu poder sobre nós. Precisamos de ti, Senhor. Queremos mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Show de bola. Até mais.